Bom dia, estimados e estimadas estudantes aqui presentes, as professoras aqui presentes também. Eu sou Nelise e hoje fui convidada pela professora Maria de Lourdes para falar um pouquinho com vocês sobre o país onde eu vivo atualmente e sobre o envelhecimento aqui nesse país. Então, eu vou apresentar para vocês algumas imagens, espero que vão ser poucas e muito breves. Então, vamos falar hoje sobre um país chamado Costa Rica e o envelhecimento aqui na Costa Rica. Sobre a minha presença aqui nesse país, esse faz 20 anos que eu moro aqui na Costa Rica, sou de Santa Catarina, aí perto de vocês, e vim para cá com fins educativos, né, para conhecer um pouco esse país, e acabei casando aqui e formei uma família aqui. Mas eu sou natural de Santa Catarina. E aqui eu vim estudar né, o mestrado em psicopedagogia e o doutorado em teologia. Então, como é Costa Rica? Costa Rica é um pequeno país de Centro-América, e está localizado aqui, onde vocês podem perceber, esse pequenininho país aqui, amarelinho, e Centro-América, poucas pessoas do Brasil conhecem, pelo menos na minha experiência, né? Centro-América é um istmo. E o que significa ser um istmo? Um pedaço de terra rodeada por dois mares. Nós temos à nossa direita o Mar Atlântico e as ilhas do Caribe, aqui estão as ilhas, e do lado esquerdo, o Mar Pacífico. Costa Rica está bem aqui. Então, todo esse território que vocês podem ver aqui é um território geográfico, mas também simbólico, e muitas vezes invisibilizado. A gente costuma participar de congresso e sempre as palavras utilizadas, ou conceitos são Centro-América, Sul-América e Caribe. Mas a gente está aqui para dizer que Centro-América também existe e que Costa Rica é um pequeno país de Centro-América. Onde estamos? Eu gosto de usar a metáfora da casa comum dos povos indígenas de Mesoamérica, porque estamos num lugar de viver numa casa comum habitada por diferentes culturas, diferentes povos, diferentes formas de vida e de pensar, de cosmovisões e de filosofias de vida também. Então, esse milho de diferentes cores representam muito bem isso que eu quero falar para vocês. É muito importante aqui na Costa Rica um fato acontecido em 24 de agosto de 2015, quando a Constituição Política do país foi reformada no artigo número 1, considerando esse país como um povo pluricultural e multiétnico. Então, isso significa visibilizar na lei a diversidade cultural e étnica do país e obriga nós pensar em uma cultura não homogeneizada pela colônia, mas sim uma culturas diversas que compõem essa população. Então, nós temos 8 povos indígenas aqui em Costa Rica, como é um país sumamente pequeno, e 2 povos de passo, são os mesquitos do nosso país vizinho do norte, Nicarágua, e o povo Nobe Buglé do país do sul, que é Panamá. Também temos comunidade afro-costarricenses, que se localizam especialmente na parte caribe do país. São comunidades com seu próprio estilo de vida, com suas roupas, com sua forma de participar do mundo, suas comidas, seus cantos. E também temos muitas comunidades migrantes. Costa Rica é um país que acolhe imigrantes. Eu sou um exemplo disso. Então, temos culturas provenientes de Nicarágua, de Colômbia, de Venezuela, Estados Unidos, Europa e Ásia. Aí vocês podem ver um portal que é a comunidade china que mora aqui na Costa Rica, que é muito representativa, especialmente nos restaurantes, nas comidas.
Então, aqui em Costa Rica temos uma população de 5 milhões de habitantes e 6% dessa população tem mais que 65 anos. Para 2025, a projeção é de 11,5% de aumento nessa população. Destas, e olha só que dado importante, 23% são pessoas idosas que vivem em situação de pobreza econômica, de falta de recursos. E a metade, somente a metade dessas pessoas são aposentadas, recebem o benefício por causa da sua contribuição. E dessas pessoas aposentadas, a maioria são homens. Como podemos ver, a população envelhecida pobre tem rosto de mulher. Então, aqui temos uma pequena foto, porque fiz várias visitas em, em centros de cuidado de pessoas adultas maiores, para conversar com essas pessoas, para escutá-las, para sentir suas necessidades e suas percepções sobre a velhice, sobre essa etapa da vida onde elas se encontram, onde estão seus corpos que levam uma bagagem de experiência ao largo dos anos e que deixam para nós algum tipo de aprendizado. Então, é, eu fiz uma tese doutoral considerando duas populações que era um requisito do programa que eu me inscrevi para o doutorado, e eu entrevistei pessoas idosas da Nicarágua e de Costa Rica, foram os dois países. E a minha intenção era descobrir como essas pessoas, na sua idade, na sua etapa de vida, viviam a sua fé, a sua espiritualidade. Devemos lembrar que em Centro-América e também em Sul-América, em América do Sul, o modo de ser religioso está presente na nossa identidade. Os povos onde a gente mora, Brasil e todos os demais países latino e centro-americanos, somos povos religiosos. Antes da colônia já éramos. Depois da colônia se intensificou nossas formas de viver nossa fé, as formas de ver o mundo pelas lentes da fé, pelas nossas práticas religiosas, pelas nossas crenças nas divindades. Às vezes temos afiliações cristãs, outras vezes afiliações mais espiritualistas, mas somos povos religiosos. Ainda que muitas investigações indicam que cada vez menos as pessoas creem, mas ao contrário do que essas investigações indicam, o modo de ser religioso está presente na forma de ver a vida e na forma de viver o dia a dia, especialmente quando envelhecemos. E isso foi comprovado na minha tese, então, com essas pessoas idosas. E minha principal pergunta da tese foi: qual é o papel da espiritualidade ou da religião, ou das práticas religiosas, enquanto potencial para ressignificar a vida nessa etapa que essas pessoas vivem? E entre pessoas em condições de abandono, que foi uma delimitação do público que eu escolhi para participar. Não é o mesmo envelhecer tendo condições econômicas estáveis do que não tendo. Não é o mesmo envelhecer sendo homem que sendo mulher. Não é o mesmo envelhecer sendo indígena que sendo não indígena, ou sendo negro ou negra que sendo branco. Todas essas delimitações eu trabalhei no processo de teses, indicando que a velhice é única para cada pessoa. E para compreender essa velhice, nós podemos ler todo o que foi escrito sobre a velhice, mas o principal ator, nossa principal fonte, são as pessoas que vivem essa etapa da vida. E a velhice muda e as percepções sobre a velhice mudam cada dia para essas mesmas pessoas,
Porque hoje uma pessoa pode amanhecer bem, bem de saúde e tudo, e amanhã, por causa de alguma circunstância, pode ter uma caída, já pode estar impedido de caminhar, pode ter um luto e já é outra circunstância que muda a sua forma de perceber essa etapa da vida. A perspectiva que eu utilizei para a minha investigação foi a hermenêutica libertadora, é a herança da minha formação religiosa nas comunidades de base, onde eu trabalhei em Belo Horizonte e Rondônia, que onde a teologia da libertação foi minha base de formação teológica, e a partir dessa teologia da libertação, encontrei na hermenêutica a forma de fazer teologia e a forma de interpretar a vida à luz desta esfera que vocês podem ver, porque eu compreendo a vida como um movimento circular em constante transformação, em constante ressignificação. Então, essa perspectiva metodológica me abriu horizontes na forma que eu desenvolvi minha investigação, sempre olhando para as pessoas idosas em situações de abandono como o contexto de uma experiência de vida e de uma experiência de fé. Então, esse quadro sintetiza mais ou menos todas as descobertas, né? Nos meus diálogos com as pessoas que participaram da minha investigação. Eu nunca digo que eu fiz entrevistas, mas sim eu conversei com elas, e cada vez que as pessoas falavam comigo, abriam sua Bíblia, seu Evangelho, e de forma respeitosa eu escutava elas, eu conversava com elas, chorava com as pessoas, porque durante as conversas surgiam temas dolorosos das suas vidas, e também temas que foram ganhando significado a partir da forma que elas mesmas foram contando suas histórias. Então foi uma experiência assim profundamente marcante para mim como professora, como teóloga, mas também como mulher que se sensibiliza com a causa daquelas pessoas que estão mais abandonadas. Já para concluir, queria dar algumas dicas, alguns conselhos, né, da minha experiência para quem deseja trabalhar, investigar mais sobre o envelhecimento. E eu penso que nesse grupo tem várias pessoas interessadas no tema, por isso me convidaram, né? Então, sempre meu diretor de teses me puxava a orelha dizendo: você tem que saber que existe uma diferença entre o conceito envelhecimento e o conceito velhice. E você tem que decidir qual dos dois você quer ter como delimitação para seus estudos. Porque envelhecimento é o processo onde leva à velhice. E a velhice é uma etapa determinada da vida. Então, ele me fez delimitar muito bem, sendo que minha tese é sobre a velhice como etapa de vida. E o envelhecimento está dentro, claro, mas então foi um marco bem delimitado. Não se pode estudar a velhice sem uma perspectiva interdisciplinária, porque as outras ciências nos ajudam a compreender essa etapa da vida. E o mais importante agora é colocar nossa centralidade na pessoa que envelhece, que na minha tese eu chamei essas pessoas de sujeitos teológicos, sujeitos que pensam sobre sua vida e que dão sentido de fé a essas vidas. E outra dica que também eu dou para vocês é que a sensibilidade às realidades sociais do envelhecimento.
E aqui eu trabalhei dentro da tese um conceito importante, que foi o conceito do envelhecimento ativo, que vocês sabem muito bem, que é uma determinação da OMS, e eu questionei esse conceito, porque a perspectiva crítica tem que estar presente nas nossas investigações, porque um envelhecimento ativo só é possível quando existem condições externas e políticas capazes de ajudar as pessoas a envelhecer com dignidade. Quando participamos de políticas neoliberais, quando estamos dentro de um sistema, não é possível fazer isso sem criticar esse sistema, sem criticar este modo de estar no planeta, tirando proveito de tudo e tendo como a economia como centro da vida. Então, mereceu uma crítica o envelhecimento, o término envelhecimento ativo na minha tese. Agradeço a atenção de vocês e qualquer dúvida, pergunte à professora Maria de Lourdes ou às companheiras professoras que estão aqui e me mandem por escrito. E se alguém quiser vir aqui conhecer Costa Rica, vão ter uma casa para ficar e serão bem-vindos e bem-vindas aqui na minha casa. Muito obrigada pela sua atenção.